A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um grande privilégio estar de volta à sua casa para partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Eu quero agradecer seu apoio, suas orações e a maneira como você tem cooperado para que este programa seja visto em toda a nação brasileira. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e também consolador. Um grande problema diante do grande Deus. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Nós vamos tratar deste tema proposto, um grande problema diante do grande Deus, examinando o texto de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Esse texto trata de um homem que ficou leproso e, com o passar do tempo, ele foi todo tomado de lepra. E na fase mais aguda da sua doença, quando ele estava com seu corpo completamente chagado, ele ouve falar de Jesus Cristo e deseja ter um encontro com o Filho de Deus. E neste encontro ele é curado e restaurado e devolvido à sua família. Eu imagino essa cena. Imagina este homem um dia percebendo que havia manchas esbranquiçadas em sua pele e de repente ele começa a perceber que nas extremidades do seu corpo a sensibilidade estava diminuindo, e ele então conversa com a sua mulher sobre esta preocupação e ela diz para ele: você precisa ir ao sacerdote, ele é a autoridade sanitária, ele é a autoridade religiosa para diagnosticar qualquer problema nessa área. E este homem vai ao sacerdote, o sacerdote o examina e diz para ele: você está leproso. E esse homem não pode mais voltar para casa, esse homem não pode mais abraçar a esposa, esse homem não pode mais colocar os filhos no colo, este homem tem que sair dali e ir direto para um leprosário, por uma colônia de leprosos, onde haveria de ficar ali mofando numa doença grave, incurável, que gerava preconceito e ostracismo social, e fazer isso até a morte. É curioso que há uma relação muito estreita entre lepra e pecado na Bíblia. A lepra é uma doença incurável, como o pecado também é uma doença incurável, a não ser que haja um milagre da graça de Deus. A lepra separa, como o pecado também separa o homem de Deus. A lepra contamina, como o pecado também contamina as pessoas. A lepra insensibiliza, como o pecado vai também cauterizando a consciência. A lepra deixa marcas, como o pecado também deixa marcas no corpo, na mente, na alma, nas emoções, nos relacionamentos. A lepra, ela não tem cura, a lepra mata. Como a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Estamos diante de um homem leproso, um homem que, conforme o relato de Lucas, que era médico, não estava apenas leproso, mas estava totalmente tomado pela lepra. Era uma situação irremediável, era um problema insolúvel. Naquela época, a lepra era a doença mais temida, era sinal do juízo de Deus. Foi por isso que Deus penalizou Miriam por causa da rebelião com a lepra. Foi por isso que Deus puniu Geazi com lepra por causa da mentira. Foi por isso que Deus puniu o rei Uzias com lepra por causa do orgulho. A lepra era um sinal da maldição de Deus. E este homem está leproso, com seu corpo todo coberto de lepra, ou seja, no último estágio da doença. É nesse momento que este homem escuta acerca
de Jesus, o rabino da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, e um lampejo de esperança acendeu na sua alma. Uma luz acendeu-se no fim do túnel, e este homem que tinha uma grande necessidade agora expressa um grande desejo, o desejo de encontrar-se com Jesus. É importante entender que este homem teve que tomar algumas atitudes. A primeira delas foi romper com qualquer barreira que pudesse se interpor entre ele e Jesus. Um leproso não podia sair do leprosário. Ele não tinha licença para sair da colônia de leprosos. Ele tinha que carregar um sino no pescoço. Sempre que ele andava por algum lugar, as pessoas tinham que notar de longe que se aproximava um leproso. Se ele tentasse furar o bloqueio, as pessoas teriam que apedrejá-lo e ele tinha que dizer: maldito, maldito, maldito. Mas este homem entende uma coisa: se ele for a Jesus, seu problema insolúvel terá uma solução. A doença incurável experimentará a cura. A causa perdida experimentará um milagre da intervenção soberana e providencial de Deus. E ele rompe com todos esses obstáculos. Segundo lugar, este homem experimenta algo mais. Ele está humildemente disposto a se curvar diante de Jesus. Diz a Bíblia que ele fura o bloqueio, que ele se esgueira no meio da multidão, que ele rompe com todos os cordões de isolamento e ele consegue chegar tão perto de Jesus a ponto de Jesus poder tocá-lo. E diz o texto bíblico que ele se coloca de joelhos, que ele se prostra com o rosto em terra, que ele adora o Senhor Jesus. Este homem não chega com orgulho, ele não chega fazendo exigências, ele não chega determinando nada, esse homem não chega reivindicando direitos, este homem se aproxima de Jesus com toda humildade, prostrando-se aos seus pés. Outra coisa que é marcante neste homem é que ele exerce uma fé genuína quando diz para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Não há dúvidas no seu coração, não há incertezas na sua alma. Não há aqui as sombras da incredulidade rondando o seu coração. Embora o seu problema fosse um problema insolúvel e incurável, ele crê de todo o seu coração que se Jesus quiser, ele é poderoso para devolver-lhe a saúde. Ele não chega duvidando do poder de Jesus. Ele chega apenas colocando a sua vida de forma submissa à disposição de Jesus. Portanto, ele revela fé e ele demonstra submissão. Se tu quiseres, tu podes. É curioso que hoje muitas pessoas, em nome de uma fé robusta, em nome de uma fé adulta e madura, dizem que não podemos nos aproximar de Deus perguntando: Senhor, se tu quiseres, como se essa submissão fosse um sinal de dúvidas, de incerteza ou de incredulidade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Filho de Deus orou de forma submissa ao Pai, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade. Este homem não chega para Jesus dando ordens, dando orientação de como Jesus vai agir. Ele não é o dono da agenda de Deus, ele não é o secretário do Espírito Santo, ele não determina o que Deus vai ou não vai fazer. Este homem se coloca humildemente, de forma submissa, diante daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. O que é interessante é que Jesus, então, diante de uma grande necessidade e de um grande desejo, vai realizar um grande milagre. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que Jesus vai demonstrar profunda compaixão por este homem. Diz o texto, Jesus profundamente compadecido.
Eu quero dizer para você que não importa a grandeza do seu problema, a gravidade do mal que assola você, não importa o diagnóstico que a ciência tenha dado da sua doença, não importa a gravidade do pecado em que você se encontra prisioneiro, eu quero dizer para você que não importa quão profundo seja o poço em que você tenha caído ou quão grande a dor que assola o seu peito, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor das causas perdidas, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, também se compadece de você. Ele se importa com a sua dor, ele se importa com as suas lágrimas, ele sabe qual é a angústia que lateja e pulsa em seu peito. Ele está olhando para você agora e sentindo por você profunda compaixão. Esta palavra compaixão traz a ideia de sofrer com e de sofrer em. O Senhor Jesus Cristo não apenas está sofrendo com você, é como se Ele estivesse entrando dentro de você, debaixo da sua pele, sentindo com o seu coração. É assim que Jesus se posiciona diante de você de forma compassiva. Mais do que isso, diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, tocou. Note que coisa extraordinária. Um leproso não podia ser tocado. A lei mosaica não permitia que um leproso fosse tocado. Se alguém tocasse num leproso, era considerado impuro. Se um leproso tocasse em alguém, este alguém tornava-se impuro. Mas agora, em vez de o impuro tornar o impuro o puro, é Jesus que é puro, que toca o impuro. E agora, Jesus sendo puro, purifica o impuro. Neste momento, Jesus toca este homem. Mas por que Jesus toca este homem? Por quê? É porque Jesus percebeu que havia uma lepra mais profunda do que aquela que devastava a sua carne. Havia uma lepra nas suas emoções. Esse homem, talvez há muitos anos, não sabia o que era um toque, o que era um aperto de mão, o que era um abraço, o que era alguém se aproximar dele, encostar-se nele. Jesus quer tratar deste homem não apenas no nível físico, mas também no aspecto emocional e espiritual. Jesus toca este homem para dizer o seguinte: eu não tenho náuseas de você, eu não tenho nojo de você, eu não corto voltas de você, eu me importo com você, você é importante para mim. Jesus agora também pode tocar você, abraçar você, acolher você, receber você com toda ternura, com todo amor, com toda graça. Mas diz o texto que Jesus não apenas se compadece e toca este homem, mas Jesus dá uma palavra para ele: eu quero, fica limpo. A pergunta deste homem foi esta: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele faz uma afirmação cheia de expectativa. E Jesus responde ao seu anseio: eu quero, fica limpo. Diante de Jesus não tem causa perdida. Diante de Jesus não tem problema insolúvel. Diante de Jesus não tem vida irrecuperável. Diante de Jesus não tem pecado, por maior que seja, que Ele não possa perdoar. Onde há quebrantamento, arrependimento sincero, aí há perdão que flui do coração generoso de Jesus para você. Jesus não apenas toca este homem, Jesus cura este homem. Jesus restaura a saúde deste homem. Jesus opera um milagre na vida deste homem. E diz o texto que imediatamente a lepra lhe desapareceu e ele ficou completamente limpo. Cura imediata, cura completa, cura eficaz. Jesus então dá uma ordem a este homem: ide mostrai ao sacerdote e não dizei nada a ninguém. Curioso é que a cura que Jesus realiza precisa e pode ser verificada. O sacerdote poderia declarar aquele homem limpo, mas o sacerdote não poderia tornar aquele homem limpo. Jesus o cura, mas a cura precisa ser verificada para que o testemunho seja dado. Porém,
Jesus Cristo disse, não contes nada a ninguém. E por que Jesus disse isso? Primeiro, porque Jesus não estava fazendo na Galiléia uma campanha de milagres, mas uma cruzada de pregação. Segundo, porque Jesus não queria despertar nos judeus uma perseguição precoce, porque tinha ainda uma agenda de atividade, de pregação acerca do reino de Deus a ser realizada. Este homem, entretanto, não obedece a Jesus e sai propalando o que Deus fizera por ele, por meio de Jesus. Isso trouxe uma consequência. A partir daí, Jesus não podia entrar mais nas cidades, mas permanecia no ermo e as multidões iam procurá-lo. Em outras palavras, isso prejudicou a agenda ministerial do Senhor Jesus. O que eu acho muito estranho é que Jesus dá uma ordem para este homem se calar, ele abre a sua boca. Agora, Jesus dá uma ordem para a sua igreja para pregar e a igreja silencia a sua voz. A desobediência deste homem reprova a nossa missão. Hoje, nós temos o dever de anunciar em alto e bom som que os nossos grandes problemas, quando colocados nas mãos do grande Deus, eles têm solução. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua prova, qual é a sua dor, qual é o seu grande problema, mas eu encorajo a você, neste momento, a colocar este problema aos pés do grande Deus, porque Jesus é poderoso para perdoar você, para curar você, para restaurar você e para fazer um grande milagre na sua vida. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo onde você está. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva e ela é poderosa. E muito obrigado pelo amor de Jesus, sua graça infinita, seu poder incomensurável. Agora, Senhor, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, e que nas suas angústias, nos seus dilemas, nos seus vales profundos, encontrem neste momento na tua palavra uma fonte de consolo, de cura, de salvação e de restauração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.